João 15, 9 a 11. Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu observei o que o meu Pai mandou e permaneço no seu amor, eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Eu estava vendo esse texto, a palavra que me chamou a atenção nele no dia de hoje foi a palavra permanecer. Eu sei que tem muita coisa importante aqui nesse texto, mas a palavra assim, que mais fixou no meu coração foi permanecer. Como é difícil a gente permanecer, né? Ficar firme numa visão, num objetivo, num propósito, em um voto, em uma decisão. É muito difícil a gente permanecer, porque nós estamos sempre oscilando, né? Por causa das nossas emoções, por causa das nossas vontades, ou às vezes por causa das nossas dores. Nós sempre estamos oscilando no nosso permanecer. Mas aqui, o que Jesus está dizendo é que se nós permanecermos nele, para permanecer, para afirmar, para ter constância, para perseverar, nós temos que fazer o que ele fez, o que Jesus fez, e fazer também o que Deus fez. Ele fala assim, como o Pai me ama, eu vos amo. Qual é a forma que Deus amou Jesus? Você já imaginou? De que forma Deus amou Jesus? Porque a gente sempre fala que Deus amou o mundo de tal maneira para que enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele cresce em Jesus não perecesse, mas tenha a vida eterna. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: como meu Pai me ama, eu também vos amo. E eu quero perguntar para vocês, Deus facilitou para Jesus alguma coisa? Como foi a forma que Deus amou Jesus? Como foi a forma que Jesus se sentiu amado por Deus? Se você for ver, o amor de Deus consiste em morte e vida. O amor de Deus por Jesus foi confiar no amor de Jesus por ele. Não sei se eu estou sendo confusa, mas Deus amou tanto Jesus que Deus confiou o mundo, que é o que ele também amava, nas mãos de Jesus. E como ele confiou em Jesus, ele entregou para Jesus o que ele mais amava. E Jesus devolveu em amor também o que Deus amava, que somos eu e você. E quando Deus ama Jesus, confia em Jesus, ele envia Jesus para morrer. E depois que Jesus morre, ele gera o fruto da nossa salvação. Porque ele permaneceu nesse amor do Pai. Ele não vacilou, ele não desistiu, ele prevaleceu. Então aqui está falando de um amor de morte e vida, de entrega e de receber. Aqui está falando como o Pai me ama. Jesus estava dizendo, Deus, o Pai me ama tanto que me confiou a vida de vocês. E eu amo tanto meu Pai que eu pego a vida de vocês e devolvo para Ele. E aí, é nesse amor, desse nível de amor, que Jesus está falando. De entrega, de morte. Depois vida. E aí está falando assim, se vocês observarem, no mesmo versículo, João 15, de 9 a 11. Se vocês observarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Qual foi os mandamentos que Jesus deixou? Amar a Deus acima de todas as coisas.
com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E amar o próximo como a ti mesmo. Você fala, então Jesus apagou os outros? Não, não apagou não. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, se você amar a Deus do jeito que é preciso amar a Deus, do jeito certo, você vai cumprir os outros mandamentos. E se você amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo, os outros mandamentos já está feito, já está cumprido. Então fala assim, se vocês permanecer no meu amor, vocês vão fazer o que eu mando, vão cumprir os meus mandamentos. Até tem um outro versículo, em uma outra altura, que Jesus fala, se você me amais, guardarás. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então fala assim, assim como eu observei o que o meu Pai mandou e permaneço no seu amor, vocês também precisam fazer a mesma coisa. Se vocês me amam, se vocês amam, vocês vão cumprir, vão se entregar. Se precisar morrer, vão morrer. Porque aqui está falando, e o que esse tipo de morte que está falando aqui, não é a morte física para ganhar a salvação, não tem nada a ver com isso. Porque Jesus já pagou o preço da nossa salvação. Mas acontece que nós vivemos a nossa vida todos os dias e não conseguimos permanecer na presença com os nossos votos, porque nós deixamos as nossas emoções, deixamos o nosso coração governar os nossos dias, governar a nossa vida. E aí a gente vive uma vida que nós não conseguimos amar a Deus como Ele quer ser amado. E para amar a Deus como Jesus amou a Deus, é ter a vida tão disponível para Deus, que Deus vai usar a sua vida como um propósito especial para resgatar e salvar outras vidas. Por isso que a palavra de Deus fala que custa muito para Deus a morte dos santos, porque houve um investimento muito alto. Houve algo muito caro que foi gasto para que eu e você estivéssemos aqui nesse mundo tendo uma vida cheia, uma vida plena nele, que não é dirigida pelo caos dos nossos acontecimentos ou pela alegria de alguma coisa, uma felicidade. Nossa vida tem uma constância, uma novidade de vida todos os dias, quando nós permanecemos nele. Então fala assim, ele termina o versículo falando assim, eu vos disse isso para que a vossa alegria, para que a minha alegria esteja em vós. A alegria que Jesus tinha era em cumprir a vontade do Pai. E é esse tipo de alegria que Jesus quer que você tenha na sua vida, que eu tenha na minha vida. Porque é esse tipo de alegria que nos dá plenitude, que nos dá satisfação. Porque quando nós estamos cheios da alegria de Deus em nós, a fome do nosso ego é saciada. Porque o nosso ego tem uma fome sem fim. Nós nunca estamos satisfeitos. E a primeira atitude nossa com relação a estar amando a Deus como Ele nos ama, é ficar com o nosso coração disposto a permitir que Deus use a nossa vida para o propósito que ela foi criada, para o fim que ela foi criada. Porque quando nós amamos a Deus como Deus nos ama, como Jesus ama a Deus, quando é esse amor, mas eu não dou conta de amar a Deus do jeito que Jesus amou, não. Jesus nunca ia colocar algo para mim, para você, que nós somos incapazes de fazer. Por isso que está falando para a gente permanecer em Jesus. Porque quando a gente permanece nele, o amor que ele tem pelo Pai e o amor que o Pai está nele é o mesmo, não muda, não tem sombra de variação no amor de Deus. Lá em Romanos 13 fala que o amor jamais acaba, o amor de Deus, porque o nosso acaba. O amor do cônjuge acaba. Fala até que uma mãe pode esquecer do seu filho, pode abandonar o seu filho. Mas Deus nunca vai nos abandonar. O amor dele nunca para, nunca cessa. Por que nós não conseguimos permanecer nesse amor? Nós oscilamos tanto. Porque nós temos deixado nos vencer pelo mal. Lá em Romanos 12, 21 fala, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem.
E vencer o mal com o bem não é falar, então a pessoa me fez mal, eu retribuo com o bem. O bem aqui é em toda a sua essência. Você não precisa se preocupar em retribuir o seu ofensor. Você não precisa gastar tempo e falar, então eu tenho que tratar bem meu ofensor. E isso é fazer o bem. O bem que está falando aqui não é para você preocupar em dar uma resposta para a pessoa que te ofendeu, em dar uma resposta de bem. Não é só isso. É para você não ficar preocupado. Que o mal que te fizeram, Deus vai tratar com a pessoa que te feriu. Deus vai tratar, é para você fazer o bem. Ir atrás de pessoas, amar pessoas, levar esse amor de Jesus por pessoas e se pelo caminho tiver quem te fez mal, investe amor na vida dele também. Mas não é para você focar, eu tenho que vencer o mal com o bem. Então me fiz mal, vou ter que vencer com o bem. Não, a sua vida tem que ser constantemente fazendo o bem, independente se te fizeram mal ou não. E fazer o bem aqui é mais do que você dar seu dinheiro. Fazer o bem é você se importar com a vida do outro, é orar pelo outro, é amar o outro, é ouvir o outro, é dar seu tempo para o outro. As pessoas estão se deixando vencer pelo mal porque estão dando desculpas por não estarem fazendo porque fizeram algo com elas. Então estão sendo vencidas pelo mal que fizeram para elas. Porque na minha infância fizeram isso, hoje eu não dou conta mais de fazer isso, eu sou traumatizada. Tem isso, né? Hoje está o trem mais difícil de conversar. Por quê? Cuidado com o que você vai falar para não gatilhar a pessoa. Cuidado com o que você vai falar porque pode dar gatilho. Inclusive até tem plataformas que tem palavras que você não pode dizer porque dá gatilhos. Para você ver o nível de machucado e de ferida que estão a alma das pessoas. E nós que somos igreja de Cristo, precisamos transformar esse mal em bem. Precisamos fazer com que a graça de Deus alcance essas pessoas e as cure. Mas primeiro, aqui dentro precisa ser trabalhado uma permanência do amor de Cristo em nós. Porque vocês acham que Jesus, não, como ser humano, ele não teve dor de cabeça, não teve diarreia, não teve nada? Não tinha um incômodo? Todo dia estava bem? Mas a Bíblia diz que todos que se aproximaram de Jesus foram curados. Não fala da dor de cabeça que Jesus teve, não fala dos incômodos que ele teve, não conta, a Bíblia não conta, dá a impressão que Jesus não sentiu nada dessas coisas corriqueiras que a gente sente. Mas a Bíblia diz que ele era 100% homem. Ou seja, em nenhum momento você via Jesus reclamando de algum mal-estar, ele sempre tinha uma alegria permanente. Porque ele não ficava parado e preso nas distrações. Ele teve dores, ele teve incômodos, mas a vida dele era sempre fazer o bem para destruir o mal. Porque às vezes você fala assim, você olha para esse versículo aqui, você fala assim, não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Você fica esperando acontecer algo de mal para você retribuir com o bem. Ai, retribuir com o bem. Fulano me magoou, eu dei um bom dia para ele com um sorriso. Isso não é vencer o mal com o bem. Vencer o mal vencer o mal com o bem é um estilo de vida. Você não vence o mal com o bem porque o outro te fez mal. Você vence o mal com o bem porque você ama Jesus. Porque você devolve para Deus, entrega para Deus o que ele deu para você. As pessoas que passam pela sua vida são pessoas que Deus permitiu que passassem. E se você tem como estilo de vida o amor a Deus, a permanência nesse amor, você vai vencer o mal com o bem, porque a graça de Deus é derramada todos os dias na nossa vida. E a graça de Deus, nós retribuindo, devolvendo esse amor que Deus tem derramado sobre nós, amando Ele na mesma intensidade, mesma intensidade é difícil, amar a Deus na mesma intensidade. Mas eu digo assim, com todo o amor que a gente tem, porque Deus não exige que você o ame não fala da dosagem de amor, se é muito ou se é pouco, fala que é com a sua força. Amar a Deus do jeito que você conhece, do jeito que você entende.
Essa é a dosagem do amor. Se você entende um pouco de Deus, você vai amar com todo esse pouco que você entende, que você conhece. Então, mas a graça, elas são ações diárias. E você não recebeu a graça, então de graça você devolve a graça. Para todas as pessoas, para o próximo. O nosso coração, ele se transforma e é transformado na medida que nós somos agentes de transformação na vida das outras pessoas. É dessa forma que nós devolvemos o grande amor que Deus demonstrou por nós, enviando Jesus para morrer no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para nos aproximar, para fazer com que a nossa relação com Deus fosse possível de perto, todos os dias, em qualquer lugar, andando pelo caminho, tomando banho, na chuva, no sol, em qualquer lugar nós temos esse acesso. A graça de Deus é um estilo de vida que é derramado sobre nós e nós permanecemos no amor de Deus como essa graça que nos é derramada, nós derramamos nas outras pessoas. João 12, 24 fala assim: ouçam com atenção. Se um grão de trigo é lançado na terra, não morrer, não dá fruto. Mas se morrer, dá muito fruto. Quando Jesus diz assim: como meu Pai me ama, eu também vos amo, permanecei no meu amor. Eu amo o meu Pai me ama. E esse amor que meu Pai tem por mim e eu tenho por ele, é o mesmo amor que está disponível para você. E se você permanecer nesse amor, você vai dar muito fruto se você permanecer nesse amor. E a alegria, Jesus promete, é uma promessa, fala assim: a alegria que tem em mim, a minha alegria vai estar em vós. E a sua alegria vai ser completa. E quando a gente permanece nesse amor, nós damos muito fruto. Mas por que a gente tem dificuldade de permanecer? Porque nós estamos preocupados sempre conosco mesmos, o tempo todo. E deixa as emoções conduzir e governar nossos dias. Vou contar agora uma coisa para vocês. Eu tenho um cachorro, quem já viu, ele tá dormindo, se eu chamar agora ele vai brigar. Ele é um poodle misturado com bichon frisé. Então, a pelagem dele, o corpo dele é de um poodle, mas a pelagem, o pelo dele é de um bichon frisé. Então, ele fica redondão, fofão, sabe? Bem grandão assim. E a minha filha, a Luísa, quem conhece ela fica: mãe, deixa o pelinho crescer no olho, eu acho bonitinho. Porque vai crescendo. A primeira coisa que acontece com o meu cachorro, quando ele começa a crescer o pelo, a visão dele é comprometida. Porque o primeiro lugar que enche é os olhos. E aí tampa. Aí do nada você vê ele gritar. Porque ele bate a cabeça em algum lugar porque ele não enxerga. Então minha filha não gosta porque ela acha muito fofinho. Mas eu falei, eu preciso cortar. Então ele é fofão, mas eu fico aqui podando a visão dele, tirando o cabelo aqui, o pelo dos olhos, para que ele não se machuque. Porque muitas vezes nós vamos vivendo a nossa vida, todo mundo acha uma vida muito bonita. Mas é uma vida que não tem morte no nosso ego. É aquela beleza, mas que muitas vezes nós não entendemos que a nossa visão está prejudicada. E nós acabamos nos batendo, nos ferindo, e Deus vem com a poda. Deus vem tirar coisas que você acha preciosa, acha bonito, mas Ele vai tirar para que você enxergue. Ele vai podar para que você tenha a visão total das coisas. Porque, inclusive, o Espírito Santo nos foi enviado para nos direcionar, para nos dar direção. E se nós estamos com a visão tampada, fechada, por causa das nossas emoções, porque deixamos rolar a nossa vida do jeito que veio, a gente deixa as nossas emoções governar, a primeira coisa que vai ser prejudicada na sua vida é a sua visão sobre as coisas. E você vai se ferir, como meu cachorro bate a cabeça ali, bate ali, enquanto não limpa ali os olhos dele, ele não consegue enxergar direito. É muito bonito? É muito bonito, é fofo. Demais, gente. É a maior fofura. E às vezes é assim, quando nós não estamos permanecendo no amor de Deus, nós estamos vivendo uma vida de aparência, onde as pessoas acham que a gente está muito bem. A gente não se expõe, porque a gente tem medo que as pessoas vão pensar. Se eu falar desse jeito, se eu agir desse jeito,
nós somos movidos pela nossa dor. Nós somos movidos pelo nosso ego. E a gente nunca vai conseguir ter acesso a essa alegria completa que Jesus está dizendo se a gente não focar no amor. E o amor é entrega. O amor é morte, mas também é vida. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, gerou vida para o mundo inteiro. Então, assim, tem muita coisa na nossa vida que vai precisar morrer. Aqui está falando em João 12, 24, fala, ouçam com atenção, um grão de trigo. Ele é muito bonito, mas se ele não morrer, ele não vai dar fruto. Se o grão de trigo cair na terra e ficar ali, ele ficar ali vivo, não vai acontecer nada. Mas se ele morrer, quantos grãos tem? Quantos grãos dá uma só semente de trigo? Muitos. Então Deus quer que eu e você tenhamos uma vida que dê muito fruto. Só que para isso você precisa deixar morrer o seu ego. O que é deixar morrer o seu ego? Muitas vezes os sonhos que vão morrer na sua vida, pessoas que vão sair, vão expor você. Vai doer, vai machucar. Mas se você estiver permanecendo em Deus, aproveitando dessa graça que é derramada sobre a sua vida e derramar essa mesma graça na vida dos outros, você pode colocar diante de Deus seus pedidos, mas ficar o tempo inteiro só pedindo. Olha para sua mão, para o que restou de toda a sua vida, de toda a sua história, e agradeça a Deus. Como que você pode agradecer a Deus? Usando o que tem nas suas mãos para ajudar pessoas, para abençoar outras pessoas. E você vai vencer o mal que te fizeram, o mal que está na sua vida. Ou às vezes ninguém fez mal nenhum. Às vezes foi consequência mesmo de escolha errada que você fez, de pecado seu que você decidiu fazer. E você está colhendo hoje essa consequência. É preciso você deixar morrer o seu ego para que venham os frutos. Que você ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, para que você possa permanecer. E essa alegria que está em Jesus, esse texto, ele fala do amor e da alegria que está em permanecer em Deus. Você recebe o amor de Deus na sua vida, você tem a sua visão liberada de empecilhos, de coisas que escondem você. O Espírito Santo vem e tira essas coisas que estão... Essa é a função do Espírito Santo, abrir os nossos olhos para nos dar o direcionamento para a presença de Deus, porque é nela que a nossa alegria é completa. A alegria é completa. Então você precisa entender que esse amor que Jesus está falando aqui é um amor que permanece, é um amor que é constante. Tá doendo? Tá aflito? Quanto mais aflito você estiver, mais oração por outras pessoas você precisa fazer. E quando você olhar para a sua vida, agradeça o que você tem. E o que você não tem, Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Confie no amor de Deus, porque o amor de Deus por você tem medidas na cruz do Calvário. Porque o seu valor tem medidas na cruz do Calvário. Então, em nome de Jesus, Deus tem novidade de vida para você. Romanos 6, 24. Quando terminar essa live, vai lá ler. Romanos 6, 24. Deus tem novidade de vida para você. Esses dias passou um seriado da Bíblia na Record e virou um meme. A pessoa falava assim, a gente levanta, vai trabalhar, acorda, vai fazer isso, depois vai fazer isso, depois vem, dorme, outro dia a mesma coisa. Virou até um meme na internet de que todo dia a gente faz a mesma coisa. Eu vou dizer para você, se você é alguém que permanece no amor de Deus, você pode até saber como começa seu dia, mas você não tem a mínima ideia de como ele vai terminar, porque Deus tem novidade de vida para você. Mas você precisa parar de olhar para si e olhar para Jesus. Tem muita coisa para você fazer. A transformação que você quer na sua vida, a transformação que você quer em você, ela vai acontecer enquanto você é agente de transformação de Deus na vida do outro. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua vida, sua história, e você possa permanecer, prevalecer no amor de Deus. A circunstância é por isso que a gente é chamado de doido. A palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem. As pessoas olham para a gente e falam, não entende.
Por que a gente está em paz? Por que a gente está com alegria no meio do furacão que a gente está enfrentando? Porque a gente está olhando para Jesus. Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus, obrigada porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor nos amou. E o seu amor é para sempre. Espírito Santo, obrigada porque o Senhor nos dirige, o Senhor nos direciona. O Senhor limpa os nossos olhos para que consigamos ter uma visão geral da nossa vida, da nossa história. Obrigada, Pai, porque o Senhor enviou Jesus e o Espírito Santo e não nos deixou órfãos nesse mundo, sem a Tua presença. De todas as formas, de todos os lados, a Tua presença nos cerca. Nos ajude a permanecer neste amor e complete a alegria do Senhor no nosso coração. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre qualquer enfermidade que você tem no seu corpo ou na sua alma, no seu coração. Está aí sufocado, está angustiado, com depressão, com pânico, com burnout, em nome de Jesus. Eu ministro cura sobre você nesta manhã. Amém, em nome de Jesus. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.